Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Henrique Moreira, conhecido como professor PH Moreira. Vim aqui hoje fazer uma pequena apresentação da minha pessoa, né? Sou professor de Direito, dou aula de processo penal, também dou aula de Direito Penal e Direito Constitucional. E aqui nesse canal vou promover uma série de vídeos aí, dando dicas principalmente de Direito Processual Penal. Hoje eu quero dar uma dica específica para poder ajudar aqueles alunos que querem, vou até compartilhar a tela aqui, para aqueles alunos que querem fazer um aprendizado melhor da primeira fase da OAB. Então eu fiz uma apresentação aqui, e de forma que ajude aos alunos a passar na primeira fase. Eu não quero aqui fazer de forma alguma vender uma ideologia e vender uma mágica. Eu quero apenas mostrar para vocês uma forma de estudo que eu apliquei para mim, que deu certo, e que vários alunos que eu ajudei me retornaram dizendo que deu certo. Então, fiz uma pequena apresentação aqui para vocês tomarem conhecimento de entender como é que funciona esse processo. Qual a melhor forma de estudar para a primeira fase? Bom, a primeira fase da OAB, ela tem 80 questões. Você precisa fazer 50% dessa prova, ou seja, 40 acertos. Se eu tenho 80 questões, eu preciso fazer 50% dela para poder passar. Eu tenho que fazer, então, 40 pontos nessa prova. A prova da OAB, ela é interessante por isso, porque você não precisa concorrer com ninguém, você concorre com você mesmo. Fazendo o mapeamento da banca, da FGV, é possível detectar e dividir as matérias em 4 grupos, sendo que os 3 primeiros são os mais importantes para vocês estudarem. Nós temos no grupo 1, formado por ética, direito do trabalho e processo do trabalho, somando a quantidade de questões de ética, que vem 8 questões, direito do trabalho, que são 6, e processo do trabalho 5, eu tenho 19 questões. 19 questões em 80, eu tenho 23,7% das questões abordadas na prova. No grupo 2, eu tenho direito constitucional com 7, direito civil e processo civil com 7 questões cada uma, totalizando 21 questões, que correspondem, então, a 26,25%. No grupo 3, é o grupo do direito administrativo, com 6 questões, direito penal também com 6 e processo penal também com 6, correspondendo a 18 questões, 22,5% da prova. Por que esses 3 primeiros grupos são os mais importantes? Porque eles correspondem a 72,5% da prova. Somando todas as questões dos 3 grupos, você tem 58 questões, você precisa de 40. Então, elas correspondem a quase 73% da prova. Não tem sentido você dedicar mais tempo a outras matérias, ainda que você mais goste dessas matérias. Você tem que passar. Não importa se você gosta mais ou menos de uma matéria, você tem que ser objetivo e passar. No grupo 4, que também é relevante, nós temos tributário e empresarial com 5 questões cada uma, totalizando 10 questões, 12,5% cada uma. As demais matérias, elas são filosofia, direitos humanos, internacional, ECA, que é criança e adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que todas elas são 10 questões, 12,5% da prova. Por que essas matérias, principalmente se você não tem muito tempo, se você trabalha, se você tem que cuidar da família, se você tem outros negócios, mas quer tirar a carteira, por que você não deve preocupar com as matérias do grupo do G4, né, e dessas matérias menores? Porque elas têm um impacto muito
pequeno na prova. E você tem pouco tempo, você tem que otimizar seu tempo. Então, essa é a primeira dica que eu dou. A próxima dica é como eu realizo o meu cronograma. Como que eu vou realizar, então, o meu cronograma? Bom, aí você vai dividir da seguinte forma. Lembra que eu falei com vocês que aqui eu dividi o G1, G2 e G3? Aí, da mesma forma, no próximo slide, de segunda até sexta-feira, eu sempre vou estudar matérias do G1. Então, na terça tem G1, na quarta, na quinta, na sexta, eu sempre vou estudar matérias do G1. E aí eu vou intercalar a minha segunda disciplina com matérias do G2 e G3. Então, Paulo, tem um exemplo prático. Eu vou pegar, por exemplo, a matéria do G1, eu pego ética. Então, na segunda-feira, eu vou estudar ética e uma matéria do G2. Vou estudar direito constitucional. Então, na segunda-feira, eu vou estudar ética e constitucional. Na terça-feira, eu pego a segunda disciplina do G1, qual que é? Direito do trabalho. Aí eu vou estudar direito do trabalho na terça-feira, com uma matéria do G3. Aí eu pego o direito administrativo. Aí eu vou fazendo o quê? Direito do trabalho com direito administrativo. Daí, eu vou fazendo alternadamente a divisão. Aí, na quarta-feira, eu vou pegar a terceira matéria do G1 e a segunda matéria do G2. E aí, eu vou fazendo essa alternatividade e rodízio das matérias. Para quem tem pouco tempo, tem pessoas que sugerem estudar e fazer exercício todos os dias. Para você que tem pouco tempo, às vezes você vai estar cansado, você não vai ter tempo para fazer exercícios todos os dias. Então você faz uma alternância. Coloca exercício na segunda ou na quinta. Mas o mais importante é tirar um dia para o simulado. Aqui eu sugiro para aqueles que não tiverem problema para estudar e fazer o simulado no domingo. Mas se você tira o domingo para descansar e quer descansar o domingo, não quero fazer o domingo, não quero fazer nada, quero curtir minha família, quero tomar uma cerveja, aí você coloca o simulado para o sábado. Lembrando, então, que aqui na minha opção, eu coloquei o G4 com o G3 no sábado. Você vai ter que estudar matérias do G4 em outro dia ou em algum outro momento, né? Porque aí você está abrindo mão de estudar no domingo. Qual que é a divisão do tempo? O tempo que você tiver. O que significa isso? Eu tenho disponibilidade de estudar de segunda a sábado. E de segunda a sábado eu quero estudar 2 horas por dia. Esse é o tempo que você tem. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo de estudar só 3 vezes por semana. 3 vezes por semana é o tempo que você tem. Desse tempo que você tiver, você vai dividir esse seu tempo em 2/3 do tempo, em 2/3 e 1/3. 2/3 do tempo que você tiver no dia, você vai ler a lei seca, o código seco. Você vai lá pegar a Constituição do artigo 1º ao artigo 10º e vai ler dentro do tempo de 2/3 que você tiver. Parou de ler, você vai, marca onde parou, para que na próxima vez que você for estudar direito constitucional, você estudar a Constituição. O outro 1/3 que você tem, você vai intercalar entre exercício e caderno. O que é caderno? Caderno é o material que você tem de cursinho, que você fez um cursinho preparatório, suponho, se não fez, você tem que fazer, ou um caderno da faculdade. Você tem lá um bom caderno de direito administrativo. Ele é o seu caderno de revisão. E o dia que você fizer exercício, você vai fazer exercício, ou caderno. Para aqueles que têm mais tempo, pode fazer os dois, não tem problema. Paulo, eu não tenho tempo para estudar. Meu tempo é muito limitado. Se o seu tempo é limitado, você tem que priorizar lei seca e exercícios. Se eu tiver recursos, eu compro um cursinho preparatório. E aí o cursinho preparatório vai ser o material que vai montar o seu caderno de estudos. Toda semana, você tem que fazer um simulado. Se eu tiver pouco tempo,
eu faço metade de um simulado. Tem gente que tem um tempo maior e gosta de fazer 80 questões todo domingo. Se você quer otimizar mais o seu domingo, quer aproveitar a família, faça metade. E aí você reduz a quantidade das disciplinas para metade. Direito constitucional cai 7, você põe 4. Aí você põe direito civil, cai 3. Direito penal, 6, você faz com 3. Você vai dividindo pela metade até dar 40 questões. Então, por que é importante? Qualquer horário que você tiver, você vai fazendo rodízio. Aqui eu dividi de segunda a domingo. Se eu tenho só 3 dias na semana, eu coloco dia 1, G1 com G2, dia 2, G1 com G3. E assim você vai fazendo um rodízio das matérias. A importância disso é que você passa por todas as matérias importantes e sempre quando você tiver pouco tempo, você fazer focado no G1, G2 e G3. Se tiver um tempinho ao final, você pega matérias do G4, né, que elas são ali 10 matérias. E por fim, eu coloquei aqui uma mensagem final, é que muita gente já entra para fazer a prova da primeira fase já pensando em estudar para a segunda fase. A OAB é um pouco diferente do concurso público, porque você pode entrar para a segunda fase sem saber nada. Você tem um período razoável de tempo para poder fazer um cursinho preparatório. E aí, um caso pessoal, o meu caso, eu passei para a segunda fase, eu não sabia fazer endereçamento da minha peça. Aí eu comprei o cursinho, e aí o cursinho me auxiliou a fazer a peça e eu não tive problema. O mais importante de tudo é fazer o rodízio das matérias através dos grupos, que eu separei para vocês aí. Esse vídeo será disponibilizado na minha página do YouTube. Então, vocês depois poderão fazer parar a tela e copiar esses grupos aí. Então, eu sugiro aí que vocês me sigam aí no YouTube. Sigam também na minha página do Instagram, que é @profphmoreira, que eu vou dar várias dicas de processo penal e vocês irão acompanhando aí algumas sugestões de processo penal e também, quando tiver oportunidades, dicas para poder fazer a primeira fase da OAB. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Um abração.